Olá, gente! Bom dia! Satisfação enorme, gratidão estar aqui com vocês novamente. Seja muito bem-vindo ao meu canal Um Passo para a Liberdade. É uma honra tê-lo aqui. E hoje eu quero falar para vocês, o tema deste vídeo, a coisa mais difícil da vida. O que você acha que é a coisa mais difícil da vida do ser humano? Será que é uma separação? Será que é uma desavença no trabalho? Inúmeras coisas aí podem acontecer, né? Doenças. No final desse vídeo você vai descobrir qual é a coisa mais difícil da vida do ser humano. Eu quero começar contando uma história para você. Há muitos anos atrás eu trabalhei com peixe e eu comprava peixe num determinado local, embalava esse peixe, colocava numa caixa e colocava no ônibus. O ônibus levava esse peixe até o local de destino, onde seria recebido por um rapaz que trabalhava para mim. Eu identificava minhas caixas com uma estrela. E as caixas se misturavam para que fosse identificada a minha caixa ou as minhas caixas. Todas elas teriam que ter essa estrela. O rapaz que trabalhava comigo ficava esperando no horário determinado e essas caixas, quando chegavam lá, eram identificadas pela estrela. E todos os dias a mesma coisa. As caixas chegavam no local e o rapaz ia tirar as caixas do ônibus, identificando as minhas caixas pela estrela. Outras caixas não se misturavam com a minha por causa da estrela. Ele visualizava a estrela todos os dias e ele criou uma fixação pela estrela. Depois que ele parou de trabalhar comigo, um tempo depois eu encontrei com ele e ele me mostrou as tatuagens da estrela. E inclusive ele até disse para mim: olha, irmão, orgulhosamente, eu fiz a tatuagem da estrela. E eu olhei assim, cara, é mesmo, é verdade. Então observe o processo poderoso que aconteceu e que acontece com todas as pessoas, da visualização. A visualização, ela tem um papel fundamental na nossa criação, que nós criamos, ok? Anote isso, para que depois você junte as peças e entenda completamente o que nós estamos falando, né? Eu quero falar para você também da formação de um paradigma, né? Eu vou contar um breve exemplo da formação de um paradigma. Uma senhora cortava as pontas do pernil para colocar o pernil na bandeja para assar, para colocar no forno. E ela foi indagada por alguém. Eu queria saber por que ela cortava as pontas do pernil. E já peço a sua compreensão que nós temos aqui uma dificuldade, que é a passagem dos carros aqui na avenida. Toda hora está passando carro e o barulho é inevitável. Peço a sua compreensão, ok? Bom, a senhora respondeu: eu corto as pontas do pernil porque aprendi com a minha mãe. E então vamos perguntar para sua mãe por que ela lhe ensinou a cortar as pontas do pernil. Não entendemos, porque as outras pessoas não cortam, você corta, e você aprendeu com sua mãe. Vamos perguntar. Ligaram para a mãe dela e a mãe dela disse: olha, eu também aprendi com a minha mãe. E senhora, então vamos ligar para sua mãe. Ligaram para a avó daquela senhora. Falando com a avó daquela senhora, perguntaram: a senhora, por que a senhora ensinou
sua filha, que ensinou para sua neta cortar as pontas do pernil. Toda vez que ela vai assar o pernil, ela corta as pontas do pernil. E aquela senhora deu uma risada e disse: ah, eu cortava as pontas do pernil porque não cabia na minha bandeja. Minha bandeja era pequena, então eu tinha que cortar as pontas do pernil para que desse certinho ali na bandeja e aí eu poder levar ao forno. E aí descobriram a origem daquela crença, daquele paradigma, daquele costume. E não tinha um fundamento sólido, não tinha razão para continuar aquela crença. Não havia nenhum motivo para que aquelas senhoras, tanto a filha como a neta, continuassem cortando as pontas do pernil, porque simplesmente elas usavam bandejas grandes e não bandejas pequenas mais. Você está compreendendo? A formação de um paradigma, de uma crença, é um costume, tá? Eu também vou falar para você da transformação de um paradigma. Esse vídeo ele é curto, ele tem uma duração pequena, mas meu objetivo é fazer você entender isso. Okay? A transformação de um paradigma. Você já deve ter ouvido falar do treinamento militar, onde uma pessoa jovem, uma jovem, vai para o quartel, vai para o local designado pelos militares para que seja feito o treinamento. E lá no treinamento ele vai se dispor de muitas regalias, ele vai se dispor de conforto. Todos os seus confortos não vão existir lá no quartel, lá no treinamento militar. Ele vai encarar seus medos, ele vai ser preparado para ter atitude quando for necessário, ele vai ser também preparado para agir da maneira correta, agir quando estiver em pânico, não entrar em pânico, saber administrar o pânico, saber enfrentar seus medos. Todos os seus medos serão vencidos ali. Ele será bombardeado ali por pressões, por dificuldades. Ele será surpreendido, gás lacrimogêneo no rosto. Ele vai ficar meio cego ali, ele tem que decidir ali o que fazer, ele tem que olhar, mesmo naquela situação. Ele vai passar por dentro do rio, ele vai carregar uma mochila pesada nas costas, armamento pesado, ele vai passar o dia molhado, encharcado, ele vai fazer apoio na brita com a mão, ferimentos nas mãos, infeccionados, mesmo assim ele tem que resistir à dor. Ele aprende lá muita coisa, ele aprende a superar a sua dor, ele aprende a superar seus medos, seus desafios. Quando o militar sai formado lá do seu treinamento, ele sai com uma mente poderosa, ele sai agora sabendo do que ele é capaz, do que a mente dele é capaz de fazer, ele alcançar, onde ele pode chegar, e os limites dele são estabelecidos pela mente. Isso é uma transformação de um paradigma. O paradigma antigo é que ele tinha medo de entrar em águas sujas, lama. Agora ele entra depois do treinamento. Ele tinha medo de andar na mata de noite, no escuro. Agora ele não tem, porque ele já enfrentou esse medo. Ele tinha medo de pegar uma doença, se contaminar com uma água parada, uma água acumulada há não sei quantos anos, mas agora ele não tem mais. Ele já entrou lá no treinamento militar, ele passou por dentro dela, ele mergulhou na água, ele já viu o que ele pode fazer. Você está compreendendo? Os medos dele são vencidos ali, ele enfrenta seus medos e ele sai de lá com a mente transformada. Ele enfrenta também, claro, o desconforto, é totalmente desconfortável o treinamento. Então, você entendeu? Isso é uma transformação de um paradigma. Então, a coisa mais difícil da vida do ser humano é a transformação de um paradigma, é a mudança de um paradigma. Porque desde quando você nasceu,
Você foi cercado por amigos, seus pais, sua escola, e todos lhe ensinaram a como agir, como dar entendimento para cada coisa, a como se comportar, né? Dependendo da sua educação, você pode ter desenvolvido medos, você pode ter ficado com medo de fazer alguma coisa e alguém brigar com você, alguém raiar com você, alguém desaprovar a sua atitude, a sua criatividade. Muitas vezes você tenta criar alguma coisa quando é criança e alguém desaprova totalmente a sua criação, não incentiva a sua criação, acha que a sua criação, você tem que simplesmente obedecer a alguém e que a sua criação não é bem-vinda ali, certo? Então isso é um desestímulo à sua criação. Se você hoje enfrenta algum problema de medos, algum problema de falta de criatividade, acredita que não é capaz, que as pessoas não vão gostar do que você vai fazer, o que você vai criar, vai incomodar alguém, alguém vai se levantar contra você e aquilo vai cair, você vai perder novamente. Isso é um paradigma, isso é uma crença que foi colocada na sua mente quando você era criança, quando você, desde a época de criança, adolescência, tudo. Pela falta de apoio, pela falta de incentivo, de aprovação da sua criatividade. Foi isso que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, e hoje você ainda continua acreditando que é uma criança, que é um adolescente, que alguém vai desaprovar você, que alguém vai raiar com você, que alguém vai lhe bater se você criar, se você fizer isso, e você acaba acreditando nisso ainda. Não há mais motivo, não há razão. Nós vimos anteriormente que aquela senhora continuava cortando as pontas do pernil, mas não havia nenhuma necessidade mais, porque não tinha mais bandejas pequenas, as bandejas eram grandes. A mesma coisa vale para o seu comportamento hoje. Se você sente medo de agir, de tomar atitude, sente medo de ser próspero, de ganhar dinheiro, quando você ganha muito dinheiro você dá um jeito de gastar porque você acha que você não é merecedor, isso é uma crença que você adquiriu quando você era novo, na infância ou na adolescência, e isso pode ser mudado. E eu quero que você mude isso, tá? Eu acho que você merece crescer, você merece o melhor da vida. Então, a coisa mais difícil da vida é a mudança de paradigma, e uma das coisas que atrapalha muito, e é uma das coisas, a principal responsável por isso, pela mudança de paradigma, é justamente o conforto. As pessoas são apegadas em seu conforto. No momento em que lhes é tirado o conforto, elas sentem a necessidade de buscar algo diferente, elas sentem a necessidade de entender a sua própria situação, o que está acontecendo consigo próprio. E quando elas entendem como elas funcionam, o que está acontecendo com elas, elas acham agora mais vantajoso crescer do que continuar no desconforto. Mas observe, o desconforto foi criado. Enquanto você estiver confortável e quiser continuar no conforto, é muito difícil que você cresça. Entenda que o desconforto vai fazer você crescer. O desconforto não é eterno. Ele vai ser desconfortável só enquanto você estiver crescendo. Quando você crescer e entender o processo, você já vai eliminar esse desconforto. E depois você até aprende a gostar do desconforto. É isso que acontece. Tá bom? Então, eu me despeço agradecendo você, muito grato pela sua presença aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre mudança de paradigma, poder do subconsciente. Você tem um poder incrível aí e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Um abração e até a próxima.